A atual crise política e econômica que se instaurou na Venezuela despertou em muitos uma curiosidade de saber mais sobre a história daquele país. No episódio de hoje do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica, vamos conversar com Lívia Vargas Gonzalez, professora em Teoria Social na Universidade Central da Venezuela, sobre o Caracaço, uma repressão a protestos contra o governo na Venezuela que ocorria há 31 anos. Oi, queridas e queridos, como eu tinha prometido na nossa conversação anterior, hoje vamos continuar a nossa conversa sobre o sacudão. Dessa vez visando pegar e desprender algumas aristas desse episódio e dessa rebelião que possam nos ajudar na compreensão da história venezuelana, da nossa realidade atual na Venezuela e talvez algumas pontes, para compreendermos as rebeliões que estão acontecendo na América Latina e no mundo, justo 30 anos depois daquela rebelião no ano 89 em Caracas, Eu gostaria de começar por ressaltar 3 aristas que eu acho que são centrais no que diz respeito ao caráter disruptivo de explosão que significou o Caracazo, o sacudão, na história recente venezuelana, quanto à realidade política, social e econômica na Venezuela. A primeira delas é que o Caracazo foi um movimento imprevisto que explodiu e ultrapassou a institucionalidade e as formas estabelecidas da política, bem como essa tentativa de viragem da economia, que era de assistência social, para uma economia neoliberal. Onde se expressou isso? Tanto na origem do Estado, o modelo que na Venezuela é conhecido como punto-figismo, que foi a democracia representativa venezuelana, baseada na renda petroleira e numa política de distribuição da renda petroleira, numa aliança com os sindicatos, com a empresa privada, com os industriais, um movimento que também ultrapassa as políticas mesmas, os sindicatos, e um movimento que também ultrapassa a própria estratégia da esquerda na Venezuela, que tinha feito uma viragem estratégica da luta armada para uma estratégia eleitoral, ou seja, uma subordinação à engrenagem institucional política do regime venezuelano. E se estão gostando do conteúdo produzido pela Ampul, não deixem de seguir nossos canais no SoundCloud e também no Spotify. Nessas 3 ordens, o que estava acontecendo é que o povo não estava presente, nem a força, nem o mal-estar do povo pobre e oprimido. Tanto a institucionalidade do Estado, quanto as políticas sindicais e quanto à estratégia das esquerdas, elas tinham se afastado das forças populares, do que acontecia no cotidiano do povo. E esse povo que não se achava representado nem reconhecido nesses 3 níveis, da expressão do político e da dinâmica política estabelecida na Venezuela, explodiu e fez emergir a sua força como uma panela de pressão, Ela explode e manifesta-se tanto com a sua força quanto com as formas de estabelecer novos códigos de relacionamento, de relações sociais, de relações com a propriedade, tudo mais. O segundo aspecto é esse, que o sacudão foi uma emergência de outras formas de organização social e coletiva, uma expressão intempestiva de uma força que estava subterrânea e que estava oculta pela institucionalidade política social estabelecida. As novas formas de organização social e coletiva,
se expressaram, por exemplo, na ocupação do espaço público, né, com a organização de barricadas nas principais vias das cidades, quanto nas entradas das favelas, na organização assembleária para a decisão dos assuntos coletivos, né, as pessoas se organizavam para distribuir, por exemplo, o que saqueavam, ou para definir a ordem para os saques, ou para a distribuição para as pessoas que não tinham como saquear. E claro, numa tensão, né? Não se trata de estabelecer uma leitura pura do Sacudon, né? De que o povo é redentor. Não, há uma tensão de forças aí, e nessa tensão se expressava também uma tensão na apropriação coletiva e apropriação privada, né? Entre uma lógica solidária de distribuição dos bens, né, expropriados, e também uma tensão com os que permaneciam prevalecendo, né, a lógica privada, individualista dos bens. E o terceiro aspecto é a recuperação e a ocupação do espaço público material. E eu quero fazer essa ênfase no material porque hoje, né, após 30 anos, ou 31, exatamente, o espaço público não é apenas a rua, não é apenas a praça, não é apenas a escola, o hospital, o banco. O espaço público hoje também são as redes sociais. Só que naquela época não existiam tais redes como Facebook, Instagram, Twitter, né? Que também merecem ser avaliadas enquanto essa relação de apropriação coletiva desses meios, né? Então, no Caracaço, no Sacudon, teve uma recuperação do espaço público material que se expressou na rua, né, na ocupação das ruas, na ocupação e controle social coletivo da favela, na qual a polícia não conseguia entrar nos primeiros momentos, uma apropriação coletiva das lojas e uma apropriação coletiva do transporte. Então, no momento, teve essa inversão de quem era que ocupava e administrava o espaço público. Mas, e esse é um quarto aspecto que é preciso destacar do que aconteceu no Sacudon, essas forças e essas novas formas não conseguiram ir além da sua emergência imediata, nem conseguiram disputarem o seu espalhamento na reorganização social. Elas foram derrotadas. Uma derrota que custou mais de 3.000 mortos, né? E uma derrota que também se expressou, por exemplo, em que após os saques não tinha o que comer, né? A gente tinha saqueado tudo, e o que ficava aos dias era o trauma pelas mortes e um clima de ruína, né, de destruição, de escassez, porque não tinha comida. O que tinha era morte. Então, essas forças e essas formas novedosas de relações sociais, coletivas, foram apenas desdobradas no imediato e superficialmente. E a pergunta que fica é, então, como fazemos para manter e sustentar essas formas coletivas e democráticas de organização social e de toma de decisões? Como mantermos e sustentarmos essa apropriação coletiva dos bens e como mantermos e sustentarmos uma administração coletiva e democrática do espaço público que tinha emergido nesses dias no Sacudon. O balanço que eu faço, e talvez a minha hipótese de interpretação, é que, infelizmente, no Sacudon, nessa emergência de novas forças, houve também uma ausência de auto-organização estratégica. Essa ausência de auto-organização estratégica do povo pobre e trabalhador venezuelano derivou num processo de cooptação e domesticação que foi aproveitado pelo regime e aposta política do governo pós-neoliberal e o processo político
do chavismo, né, que começa no ano 98 na Venezuela, até hoje. Então, essa cooptação, essa domesticação foi mermando também a capacidade organizativa e de resposta do povo venezuelano diante dos atropelos cotidianos e estruturais que hoje confronta. Mas do 89 ao 2019, o que a gente está vendo? Há, sim, uma reemergência disruptiva e acontecimental dos oprimidos do mundo contra um novo avanço neoliberal. Isso se expressa, por exemplo, no ano passado, as rebeliões que aconteceram no Equador, no Chile, na França, no Hong Kong e na Colômbia. Algumas das quais surgiram em resposta às medidas neoliberais nos países, né? É o caso do Equador, que foi uma explosão social diante das medidas acordadas entre o governo do Lenín Moreno com o Fundo Monetário Internacional. Do mesmo jeito que aconteceu no sacudão na Venezuela. Só que a diferença do Caracazo, do sacudão, no Equador houve sim um processo de auto-organização levado, sobretudo, pelo movimento indígena, que conseguiu se organizar e disputar forças contra o governo, ao ponto de tomarem a cidade capital e fazer o governo mover até o Guayaquil e levar ao governo a negociar com o movimento indígena um novo acordo e um novo decreto. Só que, após firmar esse acordo, o governo fez uma armadilha e depois impôs toda uma política repressiva. No caso do Chile, eu acho que teve um aprendizado imediato, ou seja, também uma rebelião popular diante das medidas de aumento dos preços das passagens, né, do transporte público, mas uma rebelião que até hoje, após vários meses, ainda se mantém na rua. Estão se gerando novas formas de organização e há também uma desconfiança desse povo que está na rua com as formas tradicionais de organização do descontento social, ou seja, os principais partidos da esquerda não conseguem monopolizar a força coletiva que desconfia de qualquer negociação com o governo de Piñera. E o caso da França, eu acho que o mais interessante, né? Ele começa no final do ano passado, é uma greve que tem mais de quase já 2 meses, a maior e mais longa greve que tem a França após o 68, e no qual não só há uma rebelião popular, há uma rebelião dos trabalhadores lá, mas também novas formas de administração dos bens. Por exemplo, os operários, a indústria elétrica que estão em greve, eles levaram luz, os serviços de luz, para as comunidades mais desfavorecidas da França. Quando você vê, por exemplo, a Companhia Nacional de Ballet, que geralmente oferece shows para a elite cultural francesa, oferecendo espetáculos para o povo. Então, começam a se manifestarem novas formas de auto-organização social sobre as quais a gente tem que ficar de olho. Bem que são processos e rebeliões muito parecidas, quanto à rebelião do Sacudão, estas rebeliões que começaram a acontecer o ano passado, elas estão nos dizendo coisas e estão manifestando que há sim um aprendizado e que esse aprendizado parece apontar para a criação e preparação subterrânea das lutas concretas e que se traduz, sim, em uma abertura de possibilidades que consiga confrontar ou disputar esse futuro apocalíptico que está no clima do nosso tempo, né? Então, eu acho que
para fechar esse episódio de hoje, essa conversa que eu tenho com vocês hoje, eu acho que o desafio é isso. Eu acho que é retomar, né, a necessidade de auto-organização, uma outra forma de organização que não passe pelas formas domesticadoras, né, da organização política, e que na Venezuela, e para meus compatriotas venezolanos, y aquí hablo en español, nos toca el desafío de reconstituir ese tejido social y organizativo que nos fue arrebatado y que, bueno, lleve lo que lleve y el tiempo que lleve, esa preparación subterránea nos corresponde por lo menos para disputar una Venezuela diferente a la que estamos vivendo hoje. Esse episódio foi produzido pela Ampu Brasil, a Associação Nacional de História. A locução e edição é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.